Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Misericórdia, a formação com o Diário de Santa Faustina. Com muita alegria, iniciamos mais uma tarde. Preparamos o nosso coração com o primeiro alimento para depois irmos para aquele que é o principal, que é Jesus. E assim quero convidar você também a saudar Santa Faustina e pedir a ajuda dela para entendermos, aplicarmos concretamente na nossa vida aquilo que é ensinamento dela para nós. Ontem, nós começamos o parágrafo 55 com um conselho espiritual do Frei András. Lembram quais eram? Eram 3, na verdade. Primeiro, ele dizia para a irmã, para Santa Faustina, que ela não podia se afastar das inspirações interiores, mas que ao mesmo tempo que não se afastasse, procurasse também sempre o confessor dela para contar tudo. Se ela reconhecesse que essas inspirações se relacionavam somente com a alma, se relacionavam com a alma dela, desse proveito para a alma dela ou então para outras almas também, aí sim ela não desprezasse, mas seguisse tudo. Segundo conselho, se essas inspirações não estiverem de acordo com a fé e com o espírito da igreja, devem ser imediatamente afastadas. Porque ele é bem claro, vem do espírito maligno. Terceiro, se as inspirações não se reportarem às almas em geral, nem especialmente ao bem delas, a irmã não se preocupe muito e nem lhes dê qualquer atenção. Contudo, a irmã não seguir nisso por si mesma, porque, de uma forma ou de outra, pode incorrer em erro, apesar dessas grandes graças divinas. Humildade, humildade e sempre humildade, porque por nós mesmos nada podemos. Tudo isso é apenas graça de Deus. Tu me dizes que Deus exige uma grande confiança das almas, por isso, demonstra essa confiança tu primeiro. Mais uma palavra, aceita tudo isso com serenidade. Então, o Frei András reforça bastante para Santa Faustina aqui. Seja humilde, mais uma vez, seja humilde sempre. Porque a humildade é a base de todas as coisas, de todas as graças, de todo edifício espiritual. E tudo que Santa Faustina vivia, assim como nós também, quando vamos vendo o progresso em nós, é sempre graça de Deus. É sempre uma obra que é graça de Deus, não esforço nosso. É tudo graça de Deus. E ele fala dela dar o exemplo. E aqui entra algo muito importante e necessário na nossa vida de hoje, no tempo de hoje também, principalmente no tempo de hoje, que é o testemunho, o exemplo, o dar o exemplo, o ser exemplo. Deus exige de ti confiança? Pois então confias tu primeiro. Ele diz isso para ela. Se Deus exige das almas inteiras, todas as almas do mundo inteiro, na humanidade inteira, a confiança, que tu sejas a primeira a confiar mais, a confiar sempre, a confiar em tudo. Então, aqui a importância de na missão que você ocupa dentro da sua família ou na vida de alguém, você ser exemplo, você ser testemunha. Você realmente viver o evangelho conforme Jesus pede e espera. E a sua missão, claro, a sua resposta para a vida. Jesus diz lá em um dos fragmentos do Evangelho, não lembro qual o capítulo agora, mas Jesus diz assim, que brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo a tua luz, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, não é proibido que nós sejamos exemplo, que os outros vejam as nossas virtudes, não tem nenhum problema. O problema está em si nós atribuímos isso para nós. Se alguma coisinha brilha em nós, a gente já quer aparecer, a gente já quer se envaidecer, aí há um grande problema. E há uma grande inclinação realmente no ser humano para isso. Devido ao pecado, devido à concupiscência do pecado original. Então, qualquer coisinha que se acende em nós, a gente tem que ter cuidado, porque senão já quer virar um holofote, um vagalume que quer virar um holofote, um farol. Então, não pode. Na vida espiritual, na vida de família, na vida do trabalho, nas amizades, nós somos chamados a sermos exemplo, a darmos testemunho. Com muita serenidade, como em seguida ele diz para Santa Faustina, com serenidade. Com serenidade. E confiar no Senhor. E ele continua dizendo assim,
Aliás, ela anota já outras palavras, palavras de um dos confessores, outro confessor já. Irmã, Deus está preparando-lhe muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que a sua vida seja tão pura como uma lágrima diante do Senhor, não se importando com o que alguém possa pensar da irmã, que lhe baste Deus e apenas Ele. No fim do noviciado, o confessor me disse estas palavras: vai pela vida fazendo bem, para que eu possa escrever nas páginas da tua vida. Passou pela vida fazendo o bem. Que Deus realize isso na irmã. Então, como nós podemos observar, os confessores de Santa Faustina sempre orientavam ela a uma vida ordinária. O que é uma vida ordinária, irmão? Qual é a diferença da vida ordinária para a vida extraordinária? É exatamente a sobrenaturalidade das coisas que acontecem na vida de Santa Faustina. Ela era uma santa, era uma irmã que recebeu de Deus uma missão e foi destinada a uma vida mística, né? Uma vida mais elevada. Então, acabava que isso tocava no dia a dia dela, mas os dias de Santa Faustina eram muito sobrenaturais, porque ela via Jesus, ela se relacionava com o Senhor como nós nos relacionamos entre nós, né? Ela via Jesus, então isso é algo sobrenatural, é algo místico. Mas os confessores dela sempre levavam ela para esta via. Não desprezavam, nem sempre desprezavam o que ela vivia, né? O que ela via, as mensagens que ela recebia, as moções interiores, mas deixava ela com os pezinhos bem no chão, né? Vai pela vida fazendo bem, para que eu possa escrever nas páginas da tua vida, passou fazendo bem. O outro: Deus está te preparando muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que a sua vida seja tão pura como a lágrima diante do Senhor. Ou seja, viver na pureza do seu coração, viver na pureza de intenção. E aqui quero pegar isso para trazer para a sua vida, a pureza de intenção. Tudo na vida fazermos com a intenção de agradar ao Senhor. Pouco se fala sobre isso, no mundo aqui não vai se falar mesmo. Mas tudo que nós vamos fazer, até mesmo as coisas para Deus, mesmo que seja proveito para as almas, por exemplo, aqui e agora nesse momento, eu estou formando vocês, estou dando essa formação. Mas o primeiro objetivo não pode ser formar vocês, deve ser agradar a Deus. Eu preciso querer que isso daqui que estou fazendo agora seja agradável a Deus, que Deus ame. Minha primeira intenção seja, se ninguém aproveitar, mas eu estou, em primeiro lugar, fazendo para agradar a Deus. Então você vai trabalhar, vai fazer uma digitação, vai atender alguém no comércio, vai trabalhar no hospital, vai chegar em casa, vai lavar uma louça, vai preparar uma comida, tudo em primeiro lugar com a reta intenção de agradar a Deus. Por via de consequência, com certeza, com toda a certeza, você vai agradar as pessoas que receberem o seu serviço, que receberem ali o seu fazer. Por quê? Porque antes você entregou naquilo ali o seu ser pessoa, com amor. Você uniu o seu coração ao coração de Deus, fez para agradar a Ele, então, consequentemente, agrada a todas as pessoas que receberem ali o seu trabalho, o seu serviço. Então, esses confessores, esse confessor aqui de Santa Faustina, eles são muito simples, não é? Irmã, passe pela vida fazendo bem, faça caridade. Nós rezamos muito isso no texto da misericórdia, pedindo a graça de sermos bons, sermos pessoas boas. Pessoas boas, que marquem a vida dos outros com bondade, com a mínima que seja, mas que marque com bondade. Marque com bondade. Então, Santa Faustina continua dizendo: numa outra ocasião, o confessor me disse: comporta-te diante de Deus como aquela viúva do Evangelho, que, tendo depositado uma moeda na caixa dos pobres, teve mais merecimentos diante de Deus do que as grandes ofertas dos outros. Uma outra vez recebi este ensinamento: procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz. Olha que conselho lindo. Procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz. Cria à tua volta uma atmosfera de felicidade, porque tu recebeste muito de Deus e por isso dá muito aos outros. Que todos saiam da tua presença felizes, ainda que toquem apenas na borda da tua veste. Aqui o sacerdote fazendo uma analogia com o evangelho, né? Que a hemorroísa toca a borda da veste de Jesus.
lembra-te bem dessas palavras que neste momento estou te dizendo. Então, olha que lindo. Cria à tua volta uma atmosfera de felicidade. Eu acabei de ter uma ideia. Hoje vai ser o outro dia, aquele dia de você marcar a sua família. Fazer alguma coisa na sua casa hoje. Eu vou dar um prazozinho maior. Hoje, amanhã, tá certo? Hoje e amanhã. Fica como para esse propósito. 2 dias para esse propósito. Você fazer alguma coisa para criar a atmosfera de felicidade na sua casa. Tranquilo, né, Maria Gorete? Quando eu disse aqui, ela disse, Ave Maria. O que é que vem, né? A irmã de vez em quando tem umas ideias meio doidas. Mas criar à nossa volta essa atmosfera de felicidade. Porque nós recebemos muito de Deus. Então também somos chamados a dar muito, muito. Fazer com que todas as pessoas que chegarem hoje para você se despeçam de você feliz. Eu fico imaginando quem trabalha, irmã Paola, em hospital. Como é que faz isso, enfermeira? Tem que fazer com que os pacientes saiam da sua presença felizes. Tem que fazer você que é recepcionista. Minha tia é recepcionista lá na UPA, em Bezerros. Então, fazer com que saia da sua presença feliz, né? É comerciante, é vendedor, faça com que todos os clientes hoje, no restinho dessa tarde, amanhã também, saiam felizes da sua presença. Deus vai te inspirar. Recebe o Espírito Santo, o dom de Deus. E você vai ter a criatividade necessária para isso. Mas para fazer com que as pessoas saiam realmente felizes. Às vezes tem pessoas que estão precisando somente de um sorriso. Nossa, nós escutamos tantas histórias, né? Tantas histórias de pessoas que, porque receberam um abraço, porque receberam a atenção, que é outra palavra que está quase que em desuso, não é? Vamos voltar a usar bastante e a usar na prática, sendo atenciosos, sendo bons e atenciosos. Às vezes nós não temos muito o que fazer de caridade grande para as pessoas. Mas como Pedro, como os apóstolos que atravessavam a porta formosa do templo, podemos dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho atenção, eu tenho amor, então eu vou te dar atenção, eu vou te dar uma bondade. E fazer com que as pessoas se despeçam felizes da sua presença. Aqui eu lembro, nós não terminamos o parágrafo, viu? Ele é bem grandinho, amanhã nós concluímos, se Deus quiser. Mas lembra aqui de uma história que o padre Sandro contou uma vez, que ele estava num retiro, promovendo o retiro da comunidade dele. E ao final do retiro, ele saiu, entrou no carro com 2 irmãs. Quando estava para sair, um homem se aproximou, pediu carona ao padre. E o padre disse assim, tá certo, eu lhe dou carona. Era até determinado ponto, quando esse homem entrou no carro, o homem estava cheirando muito mal, mas era muito. Quando ele conta assim, ele diz, irmã, pense exageradamente no mau cheiro de suor, de tudo, esse homem estava cheirando assim. E claro, um mau cheiro desagradável, né? Todo mundo sentiu no carro. Ninguém disse nada ao homem, claro, né? O padre colocou ele dentro do carro, levou ele aonde ele queria. E quando chegou no destino, o padre Sandro abençoou, ele disse, Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja. E não dava para perceber nada no homem, a não ser isso, mau cheiro. E ele disse assim, padre, muito obrigada. Muito obrigado, porque quando acabou hoje o retiro, nada nesse retiro me tocou para mudar de vida. Mas eu saí destinado e disse a Deus, Deus é a última chance que eu te dou. O sinal que eu vou ter que eu sou amado por ti é se alguém me der uma carona com o mau cheiro que eu estou, porque eu sei que eu estou fedendo. Mas se alguém me aceitar, sim, aí é o sinal de que o Senhor realmente me ama e me acolhe. Se o Senhor não me aceitar, se ninguém me der essa carona, eu tiro a minha vida hoje. E esse homem foi salvo. Ele disse, padre, eu quero lhe agradecer, porque hoje eu decido ter uma vida nova. Porque através do seu sim, de ter me dado uma simples carona, Deus me mostrou que me ama. Mesmo assim, mesmo aos farrapos, mesmo cheirando mal, e mesmo à beira, né, de um abismo de tirar a própria vida. Então, às vezes é muito pouco que alguém espera para realmente ver a sua vida salva. Então, talvez seja o seu coração hoje que precisa ser salvo, né, do amor, da tristeza. Vamos então pedir ao Senhor esta graça. Jesus, eu confio em vós.